Amados pais, Melquisedeque e Lisbete, que honra e gozo podermos ser ensinados e educados pelo livro da vida, a sabedoria personificada, Cristo Lisbete. É com temor reverente e muito agradecimento que envio este escrito que puseram em minha mente. Já não vivo eu, Cristo Lisbete vive em mim. Amados irmãos, ministros chamas de fogo de Cristo Lisbete, que grande privilégio nós temos em conhecer ao Deus vivo em sua totalidade, quando eles compartilham a sua sabedoria conosco. Eles deram a todos nós a mesma tarefa, ser luz às nações. Somos os únicos que têm o poder para levar a cura ao mundo, ao sermos exemplos de sua palavra de amor. Eles têm nos preparado para isso, limpando a nossa mente, ajudando-nos a reconciliar as duas nações e dizendo-nos que deixemos para trás todos os velhos costumes, que sigamos adiante, prosseguindo a meta de chegar à estatura do varão perfeito, Cristo Lisbete, a qual é possível se permanecermos agarrados a ela, a videira verdadeira. Nossa mãe nos disse que ela é zelosa e somente dá a Deus Pai o que é perfeito. Portanto, devemos estar limpos e sem mancha, para dar sacrifício vivo e santo. Podemos conseguir isso ao seguir as palavras de Cristo Lisbete, que vive e fala segundo o Espírito Santo. Que privilégio poder falar verdadeiramente o que diz em Gálatas 2:20. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O segredo está em fazer morrer o homem terrenal e viver de acordo com o homem espiritual, para chegar a ser igual a Deus, Melquisedeque Lisbete. Vejamos como Cristo Lisbete chega a viver em nós. Ao nascermos de novo e permanecermos agarrados aos ensinamentos de vida de Cristo Lisbete, a videira verdadeira, ao termos o nosso templo limpo e puro, e governarmos a mente com a sabedoria espiritual de Cristo Lisbete, ao vivermos a imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbete, dando bom fruto para Deus. Ao vivermos como Cristo Lisbete vive, em retidão, ordem e santidade, sendo fiéis a Deus Pai em todo o tempo. João, capítulo 15, está cheio de sabedoria e nos dá claras instruções do que Deus, Melquisedeque Lisbete, nos pede. João 15, 4 e 5. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim tampouco vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está claro que nada somos sem Cristo Lisbete. É necessário que Cristo Lisbete seja a que viva em nós, a que governe nossa mente com as suas palavras de amor, para podermos dar fruto agradável a Deus. João 15:10. Se guardais os meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de Deus Pai e permaneço em seu amor. O fato de Cristo viver em você não é apenas porque você acredita que Cristo é a esposa de Deus e que eles são dois em um, como se fosse o suficiente. Para que Cristo viva em nós, considera-se muito mais do que isso. Ou você acredita que pode seguir tomando decisões em tua vida que te levam a viver em desordem e nada será cobrado de você? Já não podemos pensar dessa forma nem viver em desordem. Cristo Lisbete ordena que guardemos os seus mandamentos. Isso é algo que não estávamos acostumados. E isso decorre do fato de que nunca estivemos ante o verdadeiro Deus vivente, escutando a sua palavra, para poder saber o que necessitamos fazer para agradá-los e adquirir o seu presente da vida eterna. Amém, aleluia!
É necessário viver na ordem de Melquisedeque Lisbete, o que implica escutar atentamente, reter o ensinamento e obedecer aos mandamentos que recebemos de Cristo Lisbete, utilizando as armas que nos deram para vencer, vestindo-nos com a armadura de Cristo Lisbete, para reconciliarmos os dois povos com amor. Porque Deus cumpriu sua promessa de fazer uma nação a partir dessas duas nações que estão em nossa mente. Como diz Deus, através do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículos 21 e 22. Tomarei aos filhos de Israel dentre as nações, e farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei e uma rainha serão a todos eles por rei e por rainha. E nunca mais serão duas nações, nem nunca mais serão divididos em dois reinos. Graças a Cristo Lisbete isso se cumpriu hoje, porque ela é a única que trouxe a paz de Deus às nossas mentes. Derrubou a parede intermédia de separação, sendo a primeira em abolir, em sua própria carne, as inimizades, fazendo as pazes para criar em si mesma, dos dois, um só e novo homem, criado pela vontade de Deus, e não dos homens terrenais. Graças a essa reconciliação em si mesma, agora todos nós temos entrada a Deus Pai por um mesmo Espírito. Ninguém, exceto nós, tem este extraordinário presente, porque nenhum dos homens deste mundo foi capaz e nem pode fazer as pazes como Deus Mãe faz, a Espírito Santa Cristo Lisbete. E foi porque todos os homens vivem satisfazendo aos desejos enganosos da mente carnal, quando os desígnios da carne são inimizades contra Deus. Não se sujeitam à lei espiritual de Deus, nem tampouco podem. Mas Cristo Lisbete pode fazer com que se sujeitem, porque Deus Pai prometeu isso, dizendo a ela: Senta-te à minha destra, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Somente Cristo Lisbete colocou seus inimigos como um estrado de seus pés, e agora reina sobre a totalidade em sua mente. E se fizermos como ela, então também reinaremos sobre a totalidade das nossas mentes, e colocaremos os nossos inimigos como um estrado aos nossos pés. Porque se fizermos a vontade da carne e dos pensamentos que turbam a mente, nos converteremos em filhos de ira. Assim, é melhor que a palavra Cristo Lisbete possua a nossa mente, porque ela é verdadeira, honesta, justa, pura, amável, de bom nome, virtuosa e digna de louvor. É por isso que sempre devemos meditar em sua lei. Fazendo isso, venceremos nossos inimigos, porque a paz de Deus, Melquisedeque Lisbete, que supera todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Lisbete. Isso é um fato. Uma vez que tenhamos escutado as palavras de vida eterna, Cristo Lisbete, e cremos nela, e em quem a enviou, nos obrigam retidão, ordem, santidade e pureza, porque Deus, Melquisedeque Lisbete, são assim. E quando temos que tomar alguma decisão, devemos apresentá-la diante de Deus, Melquisedeque Lisbete, e esperar pacientemente o seu sábio conselho, que é justo e perfeito. Nossa mãe nos disse que ela compartilhou a sua sabedoria conosco para que tomemos boas decisões. Mas as palavras-chave nessa oração são: compartilhou a sua sabedoria. Ou seja, que de acordo com o conhecimento adquirido, sigamos seu exemplo, suas instruções e o seu bom proceder ao tomar decisões. É pensar: o que Cristo Lisbete faria? O que Cristo Lisbete diria? Como Cristo Lisbete faria isso? Sem nos precipitarmos, fazendo tudo com paciência e com calma.
usando bem o armamento. Ao fazer isso, claro que o resultado será bom. É assim como demonstramos que Cristo vive em nós, que já morremos à nossa mente carnal e que é Cristo Lisbete quem mora em nosso templo e o governa através de suas palavras de verdade, pureza, amor, paciência, sabedoria e domínio próprio, que nos levam a viver vidas ordenadas e agradáveis diante de Deus, Melquisedeque Lisbete. Todas estas coisas nos permitem ir alcançando maturidade espiritual e muda o nosso estilo de vida. Uma vez que isso aconteça, tudo o que pedimos nos será dado, porque pedimos com justiça e sabedoria, conforme a vontade de Deus. Cristo Lisbete diz, em João 15:7: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Fomos educados e recebemos o conhecimento, a sabedoria de Deus. Dessa forma, nos ordenam a viver corretamente, em ordem, com respeito a Deus. Não podemos dizer que Cristo vive em nós e nos comportarmos como bastardos, em vez de como filhos que têm a Deus Melquisedeque Lisbete como seus pais espirituais, que os instruem no caminho de vida. Por isso, em seu grande amor, Melquisedeque Lisbete nos disciplinam para nos ajudar a chegar a essa desejada perfeição de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. Diz em Provérbios 15:32. Aquele que tem por pouco a disciplina, menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a correção tem entendimento. Porque, se você suporta a disciplina de Deus, nos tratam como seus filhos. Porque que filho há a quem os seus pais não disciplinam? Mas se nos deixam sem a sua disciplina, da qual todos foram participantes, então somos bastardos e não filhos. E quando somos filhos obedientes, os nossos pais espirituais são poderosos para fazer todas as coisas, muito mais abundantemente do que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. E nós, os que não menosprezamos as nossas almas, dizemos: Vive em Jeová, Melquisedeque Lisbete, que redimiram as nossas almas de toda angústia. Nossa alma espera a Jeová, Melquisedeque Lisbete. São a nossa ajuda e o nosso escudo. Foram eles os que preservaram a vida da nossa alma e não permitiram que nossos pés tropeçassem. Porque Jeová, Melquisedeque Lisbete, redimem a alma dos seus servos, e não serão condenados os que neles confiam. Hebreus 12 nos fala, com detalhes, sobre a disciplina dos nossos pais espirituais. Cristo Lisbete nos diz que devemos correr a corrida com paciência, mas sem nos afastarmos dela, que é o nosso exemplo a seguir. Não podemos nos cansar e nem desmaiar, não podemos deixar de viver em sua ordem. Se morrermos juntamente a Cristo e submetermos todo pensamento e desejo enganoso à obediência a Cristo Lisbete, Deus nos trata como filhos, nos chamam de amigos e confiam a nós os seus segredos. Sabendo tudo isso, que Deus cumpre os seus decretos porque permanecem fiéis, não permita que a tristeza ou o desânimo chegue a você. A mente pode nos enganar, fazendo-nos pensar que só quando obtivermos algo que desejamos é que seremos felizes. Apesar disso, quando somos mansos, humildes e dóceis à voz de Deus e seguimos as suas instruções, compreendemos que o Cristo de nossa era é a felicidade total. Se Cristo Lisbete não está em nós, não importa quantas coisas tenhamos ou consigamos na vida, sempre haverá um vazio, porque a plenitude de gozo, Cristo Lisbete, faltaria em nós. Se Cristo Lisbete vive em nós, isso é o que nos leva a viver uma vida feliz, em paz e harmonia eternas, onde temos tudo o que necessitamos e desejamos. Porque, ao sermos fiéis a Deus, Melquisedeque Lisbete,
eles nos dão muito mais do que pensamos ou pedimos. Seu desejo é nos prosperar em tudo, que sejamos felizes como eles são e que possamos desfrutar, em plenitude, de tudo o que criaram, deste belo mundo eterno, espiritual e físico. Devemos amar a disciplina. Se a suportarmos, obedecermos e esperarmos com paciência e amor, damos frutos aprazíveis de justiça para Deus. Ao exercitarmos o que Deus ordena a nós, amadurecemos e somos como um aroma suave para Melquisedeque Lisbete. Tentemos viver assim, para que vejamos como as coisas vão mudar em nossas vidas, somente para o bem. E pensar que Cristo Lisbete faz tudo isto por amor e fidelidade a Deus Pai, seu amado esposo, e também pelo grande amor que tem por nós, seus filhos amados, seu tesouro especial. Como não estaríamos eternamente agradecidos à nossa mãe? Esforçando-nos para sermos fiéis em tudo, honrando-a em cada ação, demonstrando o quanto a amamos ao sermos boas cartas abertas ao mundo, dignos representantes dos reis de Salém, levando a cura ao mundo, ao deixar que o nosso bom proceder e amor brilhem em meio à escuridão. Irmãos, nossa mãe nos disse que vamos ver coisas ainda maiores do que as que vimos até agora, e seremos usados grandemente pelos nossos pais espirituais, o Deus Todo-Poderoso, Melquisedeque Lisbete, se formos obedientes e leais a eles. Que honra e privilégio tão grande! Santos anjos, falemos, nos comportemos, creiamos, confiemos e sejamos tão fiéis como Cristo Lisbete, para dizermos confiantes: já não vivo eu, Cristo Lisbete vive em mim. Glória, honra e exaltação eterna para Deus Melquisedeque Lisbete, que vive para sempre. Amém. Aleluia.